E aí, galera? Vamos lá, que o nosso tempo está corrido. Eu vou conversar com vocês sobre como a gente pode aplicar os 5 ministérios de forma prática no GP. A primeira coisa que vocês têm que entender é que o apacentador, ele não é só amoroso, cuidadoso, abraça as ovelhas, chora com as ovelhas. Um apacentador precisa ser muito prático, precisa ser prático no que faz. Isso exige organização. Então, apacentador, no mínimo, você precisa ter um caderno ou algum lugar onde você anota as suas ideias, os seus planejamentos para o GP, porque muitas coisas vão ser feitas simplesmente de forma prática. Então, vamos lá. Sendo bem prática, sem perder tempo. Apostolado. A gente já entendeu que o apostolado é ter visão de multiplicação, visão de crescimento, visão de expansão. É você olhar para o teu GP e enxergar que daquele GP pode sair um GD, pode sair uma supervisão. Se a gente for parar para pensar, a onda era um GP. Então, um apóstolo, ele olha para o GP e já enxerga toda aquela galera virando apacentador, virando implantador. Ele consegue enxergar lá na frente. Passos práticos para fazer isso. Você precisa pintar um quadro daquilo que você sonha para o futuro. Como? Você tem lá no teu GP, se não tem, é para ter, um grupo de auxiliares. Você precisa enxergar esses auxiliares como a sua equipe. Aí você vai sentar com a sua equipe, vai botar um papel e uma caneta na frente de vocês, um notebook, seja lá o que for, e vocês vão definir metas de curto, médio e longo prazo. Assim, as visões, as ideias, os planejamentos para o GP não caem do céu. Você precisa parar, bolar, pensar e definir. Então, você vai reunir a galera que você sabe que pode contar e vai definir algumas metas que vocês querem. Por exemplo, quantos visitantes nós queremos nesse mês? Muitos GPs não vem nenhum visitante porque vocês nem sabiam quantos visitantes vocês queriam. Quantas pessoas, até o final do mês, a gente quer que comecem a ser discipuladas? Põe no papel. Quantas pessoas vão começar a discipular até o final do mês? Põe no papel. Qual a data da nossa multiplicação? Tipo, o GP recém multiplicou e você coloca que semana que vem é a data da multiplicação. Não, um apóstolo pensa, um apóstolo planeja, ele se liga na realidade, ele pensa, multipliquei meu GP, então eu tenho um tempo para solidificar a galera, um tempo para estruturar tudo, um tempo para crescer, e aí vai dar lá em janeiro. Então, dia tal de janeiro é o dia da multiplicação. Beleza, você fez todas as metas de curto, médio e longo prazo, e aí você, como apóstolo, precisa vender essa visão. Não adianta você sonhar sozinho. Muitos apacentadores são apóstolos, sonham e querem multiplicar, querem que mais pessoas se tornem discipuladores, mas não fala para o GP. Não expõe para o GP. Não vende a visão. Coisas práticas que você pode fazer. Exponha isso no grupo lá do Facebook do GP de vocês. Coloque um mural no GP, ou então um cartaz no GP, para relembrar sempre a galera onde vocês querem chegar. Por exemplo, lá no grupo do nosso GP, dos supervisores no Facebook, a capa é exatamente o número de GPs que a gente quer chegar até o final do ano. 3.000, assim, tipo, você abre aquele grupo, só vê aquele número estampado na cara. Por quê? Porque o meu apacentador é tão apóstolo a ponto de ficar nos lembrando a visão dele. Você, como apacentador, apóstolo, também precisa fazer isso. Os discipulados fazem parte do GP. Então, defina metas para os discipulados também. Como assim? Comecei a discipular a Maria, vamos supor. Aí eu estou tratando a Maria, conversando com ela, levando ela a crescer, ensinando apostila e tudo mais. Posso colocar uma meta de quando eu pretendo que ela se torne uma discipuladora. Você precisa saber para onde você está indo. Senão a gente não sai do lugar. É isso que o apóstolo faz. Então, defina as metas, venda essas metas, repita sempre. Isso precisa fazer parte do seu discurso. Muitos GPs não multiplicam porque vocês têm a visão, mas não repetem isso sempre, constantemente.
E lembre sempre, todas as pessoas do seu GP, que eles podem e devem se tornar apacentadores. Podem se tornar implantadores. Estimule esses sonhos neles, sabe? Se uma pessoa chega lá e fala que quer ser um implantador, não olha para ele com uma cara de, cala a boca, tu não é nem discipulador direito. Poxa, estimula esse sonho. Um apóstolo faz isso. Porque provavelmente, se ele tem esse desejo e for treinado por você, ele vai implantar. Próximo ministério, evangelismo. Todos os membros precisam estar focados em trazer gente. Você dá o GP e a função de cada um que está no seu GP é trazer gente. Isso precisa estar afiado na cabeça deles. Você precisa instruir eles a como fazer isso. Primeiro, acompanhe quem são os alvos dos membros de vocês. Tem gente que tem como alvo, como Oikos, a amiga lá da 2ª série, que mora lá na cidade que a pessoa nasceu. Gente, você pode orar por aquela pessoa, né? Pode falar de Jesus, deve, mas um alvo tem que ser aquele que está na ponta da língua, assim, tá perto para chegar, tá facinho, tá caminhando com você lado a lado, é rápido você conquistar ele. Esse precisa ser o alvo dos membros de vocês. Então, orientem, perguntem, quem é o teu alvo? Como está esse processo? Outra coisa, ensine como abordar. Muitas vezes, as pessoas não trazem pessoas para o GP, não evangelizam porque não sabem. Deixa eu contar um segredo para vocês. Lá no discipulado de vocês, é um bom momento para treinar isso. Eu lembro que uma vez eu estava discipulando a Camila Vidal, e ela chegou e falou, ai amiga, tá difícil evangelizar assim, eu não sei como chegar na pessoa. Eu falei, beleza, levanta aí que a gente vai para a rua. Daí ela ficou, como assim, amiga? Vamos lá, vamos para a rua. Daí a gente saiu lá na frente da onda, catou uma pessoa, e foi o momento que eu treinei ela na prática como faz isso. Então, seja prático nos discipulados. Treine a pessoa a abordar e como falar para uma pessoa para vir para o GP. Desafie. Vocês podem dar desafios muito práticos. Por exemplo, quem conseguir trazer não sei quantas pessoas no próximo GP vai ganhar tal coisa. Honrar no Brasa, ou honrar em alguma festa do GP aquele que mais trouxe visitante. Esses estímulos, esses desafios fazem muita diferença. Não é barganha, é estímulo. São estratégias que você, como apacentador, pode usar. E, assim, uma coisa muito importante. Se você não convida ninguém, não espere que os seus membros vão convidar. Você precisa mostrar com os teus exemplos. Sabe, eu vejo que a forma mais fácil de ensinar para as meninas como evangelizar é contando dos meus exemplos lá na faculdade, como eu faço isso. Você precisa poder falar como a Nath falou, né? Me imitem isso. Eu vou dizer para vocês, eu estou indo para o meu 3º ECOS esse ano. E vocês? As minhas coordenadoras não têm desculpas para não evangelizar. E as pessoas do GP de vocês? Outra coisa, o GP é para fora. Então, você precisa bolar toda a parte natural do GP, pensando numa forma que os visitantes se sintam bem acolhidos. Um GP precisa ser pensado para fora. Precisa ter kit de visitantes. Olha só, não é uma sugestão do seu supervisor. Precisa ter kit de visitantes. Precisa ter um ambiente confortável. É muito importante que tenha comida. É muito importante que seja um lugar, no mínimo, agradável. Não muito quente, não muito frio. Enfim, você precisa se preocupar com essa parte, porque ele não vai permanecer no GP por causa disso. Mas, provavelmente, ele vai ajudar muito para que ele fique lá. Outra dica. Olha só, presta bem atenção. A minha supervisora de comunicação está ali, e ela me pediu para eu falar isso. Se você não sabe fazer convite de GP, aquele que vai no Facebook, o flyer, peça para uma pessoa que sabe. Porque tem coisa muito feia, gente. Tem coisa horrível que eu nunca iria. Então, prestem atenção nisso. Ninguém, como um ser humano vai num GP se aquele negócio, para me convidar, já é feio? Tipo, nenhum ser humano vai. Então, caprichem nisso. Isso faz parte do evangelismo de forma prática. E ensine o teu GP a pensar como um visitante. Vocês precisam fazer festa da colheita. Muitos GPs não crescem porque não fazem a festa da colheita. A gente sabe que a gente não chama isso de festa da colheita. Esse é um nome interno. Então, vocês precisam ensinar a equipe de vocês, o GP de vocês, a pensar como um visitante. Se o teu GP
é de menina que gosta de filme, de pipoca, tu não vai fazer uma festa fantasia para meninas que são tímidas, que gostam de ficar em casa. Você precisa pensar como os visitantes do teu GP gostariam de ser tratados, em que festas gostariam de ir. E isso precisa ser trabalhado na nossa mente. A gente precisa pensar o que um visitante iria gostar de receber como um kit, como lembrancinha. Que festa o visitante gostaria de ir? Você não faz uma festa que você inventou e que você acha legal. Você pensa intencionalmente no visitante que você quer trazer. E não adianta você bolar uma super festa. Isso eu vejo muitas meninas fazendo, assim, quebram tudo na organização. Comida regada, assim, decoração, nem se fala, caprichada a festa. E investem tanto nisso que esquecem de convidar. Daí não vai ninguém. Daí só vai o GP. E fica olhando e lembrando que tem que pagar tudo aquilo que elas compraram. Então, se você vai fazer uma festa, seja excelente. Isso é top. Mas lembre de convidar. É para isso que a gente faz a festa. Profecia. Um GP só vai ter profecia se Jesus for o centro. Se for um GP casa de oração, como a gente falou. Passos práticos para isso. Promova no seu GP. Eu estou falando muito rápido, gente? Não? Tá bom. Promova no seu GP um ambiente de transparência, onde a galera confessa os pecados, onde a galera se abre. Porque muitas vezes chega lá no Tamo Junto e todo mundo fica calado, porque nem sabe que o outro está vivendo. Então, você precisa promover isso no teu GP. Às vezes, começa por você contar que você também tem falhas. Claro que você tem que saber o limite disso, mas promova esse ambiente onde as pessoas podem ser sinceras. Ensine o que é profecia. Profecia não é conselho, não é dica. Profecia não é desabar no outro o que você está sentindo. Exortar não é desabafar, não gosto de ti, você faz tudo errado. Não, só é profecia, só vem de Deus aquilo que primeiramente é bíblico e aquilo que gera vida na pessoa. Eu já errei muito nisso. Você chegar no momento do tamo junto e você não está curtindo aquela pessoa e você resolve exortar ela só para desabafar que você não gosta dela. Isso não é profecia. Profecia gera vida, faz a pessoa sair ministrada, empolgada, inspirada e não se sentindo uma podre. Ela é confrontada, mas ela sai com vontade de mudar, se ela for humilde o suficiente para isso. Então, ensine o que é a profecia. Se você não tem certeza que aquilo vem de Deus, não fala. Ou então, fala que é a sua opinião. Mas o momento de profetizar, vocês têm que entender que a gente não pode falar como se fosse de Deus em vão se a gente não tem certeza. Para isso, uma boa dica. Eu faço sempre isso no meu GD lá com as coordenadoras. Profetizar não é para ser uma coisa mística, né? Nosso pastor já falou isso. Mas, se você perceber que o GP não está no clima de falar em nome de Deus, peça para todo mundo baixar a cabeça, orar e pedir, Deus, me traz algo à mente para eu falar para tal pessoa. Não é para ser algo místico, mas é para a pessoa lembrar que ela só pode abrir a boca se for de Deus. Se não, conselho, dica, essas coisas a gente não precisa, não. A gente precisa do que é palavra de Deus. Encoraje os membros a falar, sabe? Lembra? Você tem Jesus habitando em você, você pode falar, não tenha medo de falar a verdade. Enfim, conduza a galera a profetizar. Isso todo cristão pode fazer. Próximo ministério, ensino. A Lari já falou bastante coisa sobre ensino, mas eu quero falar uma coisa para vocês. A gente aprendeu que quando a gente não tem alguma capacitação, a gente deve se capacitar. Então, olha só, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de ministrar o roteiro. Se embabaca todo para falar. Algumas dicas que você pode fazer. Treine na frente do espelho. Grave você dando GP. Bota ali um gravador e depois você vai ver quantas gírias você fala, quantas coisas desnecessárias você falou. Estuda em casa, não preciso nem falar. E, gente, se for necessário, não é uma coisa, exagerada, é algo que eu quero fazer. Faça um curso de oratória. Tem curso de oratória muito barato e que faz efeito. Procure algo para se capacitar. Você usa a comunicação, usa a linguagem para dar o GP e é importante que você desenvolva isso. Seja claro,
Não adianta usar palavras complicadas. Dê exemplos no contexto do seu GP. Às vezes você está lá no GD, que é de um monte de gente casada. Daí o teu coordenador dá um monte de exemplo de gente casado. Daí você chega no GP, que não tem um ser vivo casado, e você dá um exemplo de gente casada. Adapte ao contexto do seu GP. Incentive a galera a ler a Bíblia e leia você também. Você só pode ensinar a Bíblia. Aquilo que você aprendeu com o seu vizinho, com a sua tia, com a sua avó, você pode comentar em algum momento da sua vida, mas esse não é o seu foco. Você está ali para ensinar a Bíblia. Como estimular a galera a ler a Bíblia? Vocês podem fazer algumas coisas que algumas apacentadoras da minha supervisão fazem. Faz um quiz de algum livro da Bíblia. Faz um quiz, por exemplo, acabou o tema selfie, no último dia lá do GP, do selfie, faz um quiz sobre o tema, para ver se elas aprenderam tudo. Outra coisa, valorize a apostila no discipulado. Não existe discipulado sem apostila. Existe, mas no nosso contexto a gente entende que a apostila é um momento de ensino. Então, levem a sério a apostila, porque ali muitas coisas básicas vão ser ensinadas. E outra, leia livros indicados pela onda e pelo seu coordenador. Muita gente se perde na caminhada porque fica lendo livros que não tem nada a ver com a visão da onda. Então, leia livros que são indicados pela onda, pelo teu coordenador, que tem na livraria. E, a partir disso, estimule os seus, suas ovelhas a lerem esses livros também. Para finalizar, o pastoreio. O pastor é aquele que coloca cada um no seu lugar. Como fazer isso? Conheça as suas ovelhas. Saiba o que elas gostam de fazer, o que elas sabem fazer e naquilo que elas se destacam. A partir disso, dê trabalho. Por exemplo, chegou um ser humano lá no seu GP. Ser humano, estou falando demais isso. Chegou uma pessoa lá no seu GP e você viu que é super carismática, receptiva, perfeito para servir no Ministério Oi. Esse é o pastor. Ele olha, essa pessoa é boa nisso, vai para lá. Essa pessoa é boa nisso, vai para cá. Essa é a função do pastor. Então, fique ligado no que essas ovelhas são boas e coloque para trabalhar exatamente nisso. Você viu que a pessoa é muito boa para dançar? Já direciona para servir no Ministério de Dança. Viu que a pessoa é boa para fazer flyer? Já direciona para servir na comunicação. Essa é a sua função. Um GP que tem o pastoreio funcionando, tem a galera toda sendo acompanhada e discipulada. Presta atenção. Esteja atento à grade de discipulado do seu GP. Para definir, segue lá no manual da multiplicação, que tem bem certinho como você pode definir isso, junto com o teu coordenador, e fica ligado se isso está rolando. Se for necessário, visite discipulados dentro do teu GP, para saber se esses discipulados estão rolando da forma certa. Enfim, gente, eu teria muito mais passos práticos para falar para vocês. E aí, na apostila, tem, muita coisa. Vocês vão ver que tem umas 7.000 folhas, que é só dessa pregação. Eu fiz questão de fazer isso para que vocês tenham isso anotado. Então, leiam, releiam, decorem. São passos práticos. E é isso que a gente precisa para os GP serem completos. 5 ministérios funcionando de forma prática. Amém? Tamo junto.